Olá, professor Everardo. Vamos para mais uma aula de matemática. O assunto desta videoaula vai ser ângulos alternos e ângulos colaterais. Vamos para a definição de ângulos alternos. O que são ângulos alternos? São pares de ângulos não adjacentes que estão em lados opostos em relação à reta transversal. Vamos para os exemplos aqui. Eu tenho esse exemplo 1. Nós temos essa reta T de transversal, aí tem essa reta R, temos essa reta S. RS, R paralela a S. Esse símbolo aqui significa paralelo. Aí tem essa reta T. Ele fala bem aqui, são pares de ângulos não adjacentes. Ângulos adjacentes, eu tenho uma videoaula no meu canal explicando sobre ângulos adjacentes, ângulos opostos pelo vértice e ângulos correspondentes. Se algum nobre estudante tiver interesse, pode acessar lá no meu canal essas videoaulas para melhor enaltecer mais seus estudos. Fique à vontade, você pode acessar o horário que você bem entender, ok? Então ele fala assim, ângulos adjacentes. Mas o que são ângulos adjacentes, professor? Ângulos adjacentes são aqueles ângulos que não têm pontos internos comuns. Não tem pontos internos comuns, ok? Então vamos para a explicação melhor. Vou falar aqui, Diz aqui que estão em lados opostos. Aqui é a reta transversal, aqui eu tenho um ângulo A, aqui eu tenho um ângulo B. Vermelhinho aqui, ângulo A e o ângulo B. Observe que um está do lado direito, o ângulo A, e o B está do lado esquerdo. Então são o quê? Estão em lados opostos em relação à reta transversal. Então o ângulo A e o ângulo B. Então ângulo A, esse símbolo aqui é congruente. Então ângulo A congruente ao ângulo B. Congruente, o que é isso? Já apresentei isso em algumas videoaulas anteriores. Congruente significa as mesmas medidas. Se aqui o ângulo A medir 100 graus, o B também vai medir 100 graus, porque pela propriedade eles são congruentes. O ângulo E, está aqui o ângulo E de azul e aqui o ângulo F. O E está do lado direito, que a gente está de frente para a figura do lado direito. O E e o F está do lado esquerdo da figura. Então os ângulos, ângulo E é congruente ao ângulo F. Suponha que aqui vai medir 80 graus, aqui também vai medir 80 graus. Outro detalhe que você observa que esses ângulos aqui que a gente acabou de explicar, eles estão entre as retas, tá no interior das retas. Então são o que? São ângulos alternos internos. Nesse caso aqui são internos. Então, por exemplo, 2 agora, nós temos aqui a reta R e a reta S. R paralela a S. Tem essa reta T de transversal. Observe que nós vamos ter aqui o ângulo C e o ângulo D. O ângulo C está do lado direito da figura e o ângulo D está do lado esquerdo da figura. Então, são o quê? São ângulos alternos. Então, o ângulo C congruente ao ângulo D. Agora vamos ter aqui o ângulo G de azul e o ângulo H. Então, o ângulo G congruente ao ângulo H. O ângulo G, se observa, está do lado esquerdo e o ângulo H está do lado direito. Então, eles são o quê? Eles são ângulos alternos, porque estão em lados opostos em relação à reta transversal. E eles são congruentes. Se aqui o ângulo G suponhamos medir aqui 90 graus, aqui vai medir 90 graus. Tem uma propriedade para os ângulos alternos. Qual é a propriedade? Diz o seguinte, duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos alternos congruentes. Eu acabei de explicar aqui, ângulo A congruente ao ângulo B. Além de ser congruentes, o que pode ser internos, é o caso aqui, internos ou externos. Externo aqui, externos. Ok? Agora vamos explicar agora o que são ângulos colaterais. O que são ângulos colaterais? São pares de ângulos não adjacentes, localizados no mesmo lado da reta transversal. Então, esse caso aqui já é do mesmo lado. Aí tem uma propriedade para os ângulos colaterais. Quais são? Duas retas paralelas, cortadas por uma reta transversal, determinam ângulos colaterais internos ou externos. Suplementares. O que é suplementares? É quando a gente vai somar os ângulos, a sua soma tem que dar quanto? 180 graus. Aqui, 180 graus, 180 graus, 180 graus, 180 graus. Vamos para os exemplos aqui, Exemplo 1.
Nós temos aqui a reta R, tem uma reta S, então R paralela a S e a reta T transversal. Aqui nós temos o ângulo A, aqui tem um ângulo B. Então A e B estão aqui, ó, mesmo lado da reta transversal, então está do mesmo lado, que lado? Lado direito. Então se a gente somar o ângulo A mais o ângulo B dá igual a quanto? 180 graus. Aqui você observa nesse exemplo 1 que os ângulos ou o par de ângulo está aqui do lado direito. E detalhe, entre as retas são o que? Internos. Exemplo 2, ó, reta R e a reta S, cortada pela transversal T. R paralela a S. Observe que nós temos o ângulo C e o ângulo D. O ângulo C e o ângulo D está do lado esquerdo da reta transversal. Está do lado esquerdo, os dois ângulos, o par de ângulo. E a propriedade diz o seguinte: o ângulo C mais o ângulo D, quando se soma, dá 180 graus, porque são suplementares. E observe que está do lado esquerdo, está entre as retas. Então, são o quê? São ângulos colaterais internos. Exemplo 3. Nós chamamos da reta R, a reta S, R paralela a S, cortado por essa transversal T. Observe que aqui nós temos o ângulo E e aqui o ângulo F. Eles estão aqui, ó, mesmo lado da reta transversal, mesmo lado direito. Só que aqui, ó, ele não está entre as retas, aqui está entre as retas, aqui ele não está entre as retas. Então aqui eles são o que? Aqueles são o que? Ângulos colaterais externos. E a propriedade dele ser suplementar, ou seja, o ângulo E mais o ângulo F, quando se soma, dá 180 graus. O exemplo 4. Reta R e a reta S, cortada pela transversal T. Nós temos o ângulo G, nós temos o ângulo H. Esses ângulos, ou esse par de ângulo, está do lado esquerdo da reta transversal. Então, nessa situação, eles são o quê? São ângulos colaterais. Fora das retas, ou seja, não está no interior, está aqui na parte externa. Então, são o quê? São ângulos colaterais externos. Então, esse cara aqui externo, esse aqui externo. E a propriedade dele ser suplementar, ou seja, o ângulo G mais o ângulo H, quando se soma, dá 180 graus. Então, aqui é uma videoaula explicando a definição e as propriedades de ângulos colaterais. Está aqui a definição. E são ângulos colaterais, são pares de ângulos não adjacentes, localizados no mesmo lado da reta transversal. E a sua propriedade: duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal determinam ângulos colaterais internos ou externos, e são suplementares. Então, está aqui os exemplos de cada um. Esse caso aqui, ó, os dois entre as retas são ângulos colaterais internos, e quando você vai somar eles, sempre vai dar 180 graus, porque são suplementares. Todos estão do mesmo lado, ó. Esse lado aqui, lado direito, esse lado aqui, ó, lado esquerdo. Esses dois exemplos aqui, eles são que ângulos colaterais externos, não está no interior das retas, então eles são externos, ângulos colaterais externos, e a sua propriedade: quando se soma os ângulos, vai dar 180 graus. E os ângulos alternos são que? São pares de ângulos não adjacentes que estão em lados opostos em relação à reta transversal. Então está aqui o exemplo 1, exemplo 2. O exemplo 1, o exemplo A, o par de ângulo A e B, os vermelhinhos, um do lado direito, outro lado esquerdo. Aqui o ângulo E, ângulo F, lados opostos, um do lado o E, lado direito, e o F, lado esquerdo. Então são o que? São ângulos alternos. Quando está no interior, são ângulos alternos internos. Já aqui são o que? São ângulos alternos externos. E essa propriedade diz o que? Que eles são congruentes, medidas iguais. Então aqui são congruentes, os alternos são congruentes e os colaterais são suplementares. Então essa foi mais uma videoaula explicando o assunto de ângulos alternos e ângulos colaterais. Tenha bons estudos e fique com Deus.